Olá, eu sou a Leonete, terapeuta da fala apaixonada pelo desenvolvimento infantil, e venho partilhar convosco as respostas às questões que ouço com mais frequência no meu dia-a-dia. Bem-vindos ao podcast Palavra a Palavra. Olá, Hugo. Olá, Léo, estás boa? Tudo bem? Olá, a quem nos vê e a quem nos ouve. Olá, quem nos vê, quem nos ouve. O que é o grande assunto hoje? Explica-me. Hoje eu queria falar sobre uma pergunta que eu às vezes ouço. Ok? Então, mas ele está a dar erros na escrita, isso é na escola, isso é uma coisa de aprendizagem de leitura e escrita, porque é que o terapeuta da fala está a trabalhar isso com ele? Porque é que chamaram o terapeuta da fala para trabalhar erros de escrita? Ok, estás então a dizer que acontece, às vezes, professores indicarem o terapeuta da fala apenas porque aparecem erros de Uhum. escrita. É isso? Sim, tem sido motivo de sinalização, Ok. e cada vez mais um dos grandes motivos de sinalização na escola ser esse: a criança está a escrever com muitos erros e então vamos sinalizar para uma avaliação em terapia da fala. Isto às vezes Já. gera alguma curiosidade. Já. E porquê? Então vá, Bora. vamos começar com hum, a fundação de como é que se aprende a ler e a escrever. Isto de aprender a ler e a escrever, de dominar este código escrito, assenta em duas grandes competências. Portanto, temos aqui duas competências basilares para eu ser capaz de aprender a ler e a escrever, Ok. que são consciência fonémica. Ok. Isto já, para esta altura já tinha bem familiar, não é? A consciência fonémica, para quem não viu o nosso episódio sobre consciência fonológica, aconselho a ver. Exato. Mas a consciência fonémica, a ser a capacidade que estas crianças têm em perceber que sons é que estão aqui dentro desta palavra, que sons é que estão a compor esta sílaba, sensibilidade a isso, não é? Perceber que quando eu ouço casa, ter a sensibilidade para perceber que aqui dentro de cá eu estou a ouvir mais do que uma coisa, não é? Estou a ouvir não é? Eu estou a ouvir aqui mais do que uma coisa e, portanto, esta sensibilidade a estes sons pequeninos. Certo. A outra competência vai ser o conhecimento das relações fonema, portanto, estas unidades pequeninas que acabamos de falar, as relações fonema-grafema, que é como quem diz as relações som-letra. Ok. Que Eu som, estava mais em grafema é letra. palavra e o que é que Não, correspondia à sua imagem. Ok, não. correto, correto. O saber que quando eu ouço sa, isto há uma letra que faz s e uma letra que faz a, e eu tenho que saber que letras são estas que correspondem aos tons. Ok. Portanto, quando nós pensamos nestas duas grandes competências basilares para a leitura e a escrita, Uhum. fundamentais, vemos logo aqui, não é? As duas são de base de som, não é? Certo, Som da fala. certo, certo. Uhum. Não, dá-lhe, Ah. já lá vou. Portanto, muitas vezes, e sobretudo esta consciência fonémica, a precisar de trabalho, não é? De tornarmos esta criança mais sensível a estas unidades pequeninas, não é? Ela precisar de trabalhar isso, ou até depois o trabalhar no conhecimento destas relações, que letras é que correspondem a que sons e que sons e a relação inversa também, não é? Portanto, para ler, eu saber que letra é que corresponde a que som e, Ok, e para escrever, o som que eu tenho na minha cabeça vai corresponder a que letra é que eu ok. vou. eh, A pergunta que eu tenho nem sequer sei se é da tua competência, mas pronto, mas Uhum. és do meio. Estavam a falar de sons e de corresponder o som a letras, etc. E os professores indicarem terapeuta da fala. E quando é que, porque eu tive esse problema em criança, quando é que o professor entende que não é uma questão de terapia da fala, é uma questão de audição, por exemplo? Uhum. É assim, se for uma questão de audição, o mais certo é que provavelmente o trabalho depois de reabilitação ao nível de arrumar este som vai ser do terapeuta da fala. Ok, ou seja, o professor indica sempre a partir da terapeuta da fala, o À terapeuta da partida. fala é que descobre, não, espera lá que o problema aqui vem de um problema de audição. Dependendo da troca.
Ok, Dependendo da troca que nós vamos ver, às vezes vai ser indicativo de que será que esta criança está a ouvir bem? ok, Otorrino. ok. Vai ser também uma das primeiras recomendações de terapeuta da fala. É uma recomendação frequente porque efetivamente às vezes a troca parece indicar, ok, Ele não está a entrar. exatamente, interessa Ok, garantir que esta criança está a ouvir bem. ok. Portanto, encarregado de educação, vamos levar esta criança ao otorrino Certo, o mais rápido possível para garantir que ela está a ouvir bem. ok, Tirar essa ok. barreira do caminho. E se por acaso não estiver a ouvir bem, depois será de parte do teu trabalho, teu e dos teus colegas, de reconstruir o mais rapidamente possível aquilo que a Certo, criança não conseguiu ouvir na fonte e certo, nos certo. anos anteriores, anos meses anteriores. Isso. O primeiro passo vai ser o garantir o acesso auditivo, não é? Portanto, Ok, o tratamento que o otorrino recomendar, eh, às vezes pode ser só medicamentoso, certo, cirúrgico, certo, pronto, o otorrino vai tratar a causa auditiva, se certo, for essa a questão de base. certo, Tipicamente implica o quê? Implica que estes sons não estão bem arrumados, portanto, claro. depois o arrumar o som nas suas caixinhas correspondentes aqui na cabeça, ter isto tudo direitinho, vai ser o trabalho do Ok, terapeuta da fala. ok, faz-me sentido. Ok. Sim. Mas sim, essa pode ser uma das causas para se estar a ver algumas trocas. Então, Eu não era espetacular, ouvia mal, mas sabia. sim, tu foste aquilo que hoje em dia seria o clássico, vá, que é um clássico cliente do terapeuta da fala, que é uma criança que teve aqui otites repetitivas, não é? Portanto, e que pôs os, vá, vulgo tubinhos, não é? Certo. Sim, Eh, mas não, eu só se fosse para ensinar o terapeuta da fala, por amor de Deus. Eu aos 5 anos já li algumas coisas, portanto já estava, os sons já estavam arrumadíssimos. Eu é que ensinava o terapeuta. eh, ainda assim, o terapeuta da fala não fará sentido para trabalhar todo o tipo de erro que aparece. Ok? Portanto, vai ser sempre preciso analisar o tipo de Sim, os erro. professores têm que fazer alguma coisa. Desculpe, professores. Eu hoje estou de mau feitio. É claro que os professores fazem muita coisa, eu sei que sim, Sim, só a sim, brincar, sim, claro. sem dúvida. Ah, aliás, eu digo muitas vezes, e não é surpresa nenhuma para ti, na verdade a minha profissão de sonho era ser professora da primária, mas pronto, olha, fiquei terapeuta da fala. Hum, eh, há vários tipos de erro e é preciso ter isso em conta. Ok, Eh, vão haver erros ortográficos, portanto, erros que mostram que, que há uma regra subjacente e que esta criança não domina a regra. ok. Por exemplo, a história dos dois S, um S, C de cedilha. eh, Pois, por acaso era outra pergunta que eu tinha na cabeça, por isso tu estás-me a dizer de arrumar o som com a letra correspondente na língua portuguesa, certo, há casos que é certo. uma carga de trabalhos. Ah, na língua portuguesa vamos ter algumas relações transparentes, não é? Que são diretas Claro, e que não geram qualquer ambiguidade, nada. mas depois muitas Somente o som "s" é terrível. é, é daqueles que vai ter mais formas de É. escrita. Eu Sim. lembro que em criança fazia muita confusão com o F e o V, o FV. Clássico auditivo. Sim, sim. hum, Clássico. Não, mas isso é um bom exemplo, mas já lá vamos, deixa-me só acabar aqui a Sim, questão sim. do tipo de erros. Podemos ter 3 tipos de erro, vá, assim, principais. O erro ortográfico, portanto, a criança que tu vês que, hum, está a não perceber bem quando é que usa 2 R's ou um R, ou 2 S's ou um S, ou C de cedilha. Portanto, hum, normalmente situações dependentes de uma regra ou de uma condição, não é? Ok, Isto é ortografia, não é? certo. Isto são regras de escrita. Esta Portanto, criança isso não há partida, não é a tua área de não é intervenção. trabalho para o terapeuta da A fala. professora não sinaliza ou o Exatamente. professor não sinaliza À porque partida à não partida não. sinaliza quando isto Ok, está a acontecer. ok. É uma criança que mostra que ainda não está a dominar este código, não Certo, é? Das regras e, certo. portanto, vai precisar ou de mais explicações por parte do Sim, mais professor, intervenção de professor, sim, obviamente, certo. mais treino, para memorizar as regras. Claro. O outro tipo de erro que pode aparecer muitas vezes é o erro visual, que até
até certa altura até pode ser normal, que é escrever as letras em espelho, por exemplo, que às vezes vemos um D trocado pelo B, o P trocado pelo Q, portanto, a criança está a espelhar as letras. Em que consigo ver o D. Ok, Sim, certo. Pequeninos. Ok. certo, minúsculos, Certo, certo. certo. A trocar isto na leitura ou na escrita, e portanto isto são aquilo que nós chamamos normalmente de erros visuais. Ok, Trocas de letras parecidas, ok, às vezes pode ser em espelho, às vezes pode ser outras semelhanças da letra e ela estar a trocar isto. ok, ok. Mais uma vez, à partida não requer intervenção do terapeuta da Certo, à fala. É partida uma não. questão do professor Exatamente. ir um bocadinho mais a fundo com Exatamente. aquele. Ou Ok, outros, ou até, lá está, a certa altura, se isto persistir, pode ser indicativo de outro tipo de dificuldade. ok. Ao Pode, nível oftalmológico, por por exemplo? exemplo, sim, por Ok, exemplo, vamos fazer, perceber se esta criança consegue processar bem o visual, ok, e, certo, portanto, outro tipo de certo. encaminhamentos. Hum, Qual é o erro para o qual normalmente o terapeuta da fala vai ser chamado, não é? E fazer aqui alguma intervenção? O erro linguístico. O que é o erro linguístico? Erros que nós vemos que hum, não dependem nem de regra, nem de semelhanças visuais, e esta criança está a usar quase de forma arbitrária, pode parecer arbitrário o uso de letras para a escrita de algumas palavras, e nós vemos que isto não faz sentido. Portanto, ela não está a ter conhecimento da relação Ok, som-letra, e ok, portanto vemos ali letras que não fazem sentido para o som que ela certo, quereria estar a transmitir na sua certo. escrita. Ou às vezes estes erros não vão ser tão arbitrários assim, não é? O que é que o terapeuta da fala vai tentar fazer? Perceber qual é o padrão que está subjacente a este erro, a este tipo de erro. O que é que esta criança precisa de clarificar? Ok, Às vezes, podemos ter crianças, e é se calhar ter uma situação frequente, o teu exemplo, FV, esta criança estar a trocar Fs por Vs, ou vice-versa, estar a trocar hum, mas Ds eu não por sei se Ts, trocava, eu sei que tinha dificuldade certo, em discernir em como é certo, que escrevia, sim. sim. Des por tes, e o que é que nós vamos ver? Pes por bes, e nós vemos estas trocas todas a acontecer e a aparecer, mas todas estas trocas vão ter um mesmo fundo de dificuldade, que é o P por B, mesma forma na boca. Aquele traço, lembras que nós até já falamos no episódio da fala, o vozeado ou não vozeado, Certo, que não se vê, e certo, se eu não tiver uma audição boa, uma discriminação auditiva boa, não estou a captar este ok, traço. No v, outra vez, qual é a certo, troca está a aparecer quando? Quando é que isto fica difícil? Quando a minha boca está a ser igual, não é? E eu exato. preciso de uma discriminação auditiva Ok, perfeita para ok, ok, chegar a este traço. exatamente, exatamente, E exatamente. muitas vezes não há uma história de fala alterada. Ok, Não há uma história de alteração de sons de fala. Mas depois na escrita, em que eu estou a expressar de forma consciente esta minha escolha, é aqui que vai ficar visível que isto não estava super discriminado, que isto não estava super arrumadinho na minha cabeça. Afinal, podemos não ter historial de troca na fala. Quando há troca de historial, quando há historial de dificuldades de fala, mais depressa vamos ver isto certo, certo, a surgir também na leitura e na escrita, sem dúvida nenhuma. ok, ok, Hum, Pronto, portanto, temos aqui 3 tipos de erros que podem acontecer quando aparecem tipos de erros linguísticos. Além destas trocas de letras, podemos ver coisas como omissão de sílabas, portanto, a criança está a omitir sílabas inteiras. Isto vai nos mostrar esta consciência silábica não está a aparecer, não é? Porque ela não está a ser capaz de manter todas as sílabas que devia estar a manter no certo, papel. claro, Portanto, consciência fonológica, terapeuta da fala, não é? ok, Ela ok, está a precisar de aumentar esta sensibilidade ok, 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 aos padrões da nossa fala. Eh, a criança pode estar a juntar muitas palavras, a não fazer os espaços. Consciência de palavra.
não é? Não estou a perceber quando é que isto acaba e quando é que isto Certo. começa. A criança pode estar, hum, e pronto, isto são os erros, assim, ao nível mais básico, inicial do processo de leitura de escrita, porque depois ainda podemos ter crianças que escrevem uma frase e não faz sentido, esta frase não faz sentido e, portanto, vamos olhar para mais áreas da linguagem, para a linguagem de forma mais global, não é? Uhum. E perceber como é que é esta linguagem oral desta criança. Isto está a ser uma reflexão desta linguagem oral? Ela não está a dominar estas estruturas frásicas e, portanto, a linguagem depois vai ter o global da linguagem vai ter depois até impacto no global da escrita, não é? Depois até vamos olhar para aspectos para além do erro, que se vê imediatamente na palavra escrita, não é? Na forma escrita, para o conteúdo desta frase, desta palavra, Certo. deste texto. Ok, ok, boa. Era isso? Era Ok. isto. A minha ideia para Então, hoje era boa. explicar porque é que a outra pessoa da fala surge aqui Faz, neste não, contexto. não percebi, agora faz mais sentido. Uma provocação e um esclarecimento. Eu vou começar por esclarecimento. Eu acho o trabalho de professor a coisa mais fantástica que existe. A par dos profissionais de saúde, talvez sejam. A par não, são coisas diferentes, mas os professores, todos nós temos professores que nos lembramos que foram aqueles que nos deram grandes empurrões na infância. Portanto, eu não tenho absolutamente nada com professores, sou apenas um brincalhão. Ponto final. A provocação é para ti, voltando ao primeiro episódio. A terapia da fala é mesmo uma moda, porque esta coisa do F e do V, nunca nenhum terapeuta da fala foi envolvido e foi resolvido. Terapeuta da fala, agora foi a vossa vez. Desculpa, não estou a brincar, não é? Acho que ajuda muito, mas pronto, no meu tempo. Sim, Isto. então vá, agora vou responder à tua provocação. Claro, não é? Claro que sim. Porque nós aparecemos neste sistema e, acima de tudo, a moda, aumenta e intensifica porquê? Porque o resultado aparece. Claro, e Não não é? só. Eu sei, deixa-me responder à tua provocação à letra. Hum, portanto, agora vou eu pegar nas tuas palavras. Tu lembras-te que tinhas dificuldade, e a questão é mesmo essa. Esta criança está a ter dificuldade. Ah, e esta dificuldade pode persistir durante muito, muito tempo, até que ela efetivamente já tem uma bagagem de leitura e já cresceu ao ponto de ela sozinha arcar com isto, não é? E resolver de alguma forma, ou resolveu isto muito mais cedo e, portanto, libertou estes recursos Claramente, cognitivos para claramente. gerir tudo o resto que tem que gerir nesta sala de aula. Claramente, foi apenas uma provocação. E tiveste bem a responder, sabes muito bem que eu considero a Eu tua sei, eu sei. profissão algo que encaixa aqui. Acho que é muito mais do que preencher um vazio que havia. Acho que vai para além disso, que não é só fala, envolve muita outra coisa. Mas sim, sabes que eu, pronto, hoje Sim, eu deu-me sei. para aqui, deu-me para aqui para, Não, para, para pegar mas é contigo e com os interessante. professores. Internet de força, tenho as costas largas. Mas pronto, é uma provocação que passa pela cabeça das pessoas, não Claro é? E, que faço. portanto, obrigada por ela, porque também me dá a oportunidade de responder à letra. Defender a classe. É isso. Espero que Pessoal, tenha sido esclarecedora. Obrigada. obrigado e até à próxima.